Respira fundo, aquece a mãozinha. Que maravilha! E vamos para mais uma palavra maravilhosa. Eu quero que você compreenda o que eu vim lhe falar hoje. O que você acha sobre a frase mente vazia, oficina do diabo? Ela é verdadeira ou falsa? É verdade ou mentira? Eu já vou adiantar para você aqui neste vídeo. É uma frase mentirosa. Além de ser uma frase mentirosa, é uma frase desatualizada. Não é desatualizada porque nunca foi verdade. É uma frase pesada. É uma frase que deturpa a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendi? Que quando a gente diz a frase, é só a gente prestar atenção também. É só prestar atenção. Mente vazia, oficina do diabo. Olha só. Agora, traga para o lado espiritual. Quando que Deus vai ter acesso a você? Quando que Deus vai poder falar com você? Quando você estiver com a mente vazia, calma, tranquila. O que é uma mente vazia? É uma mente sem preocupação, uma mente sem afazeres, uma mente sem pensar no amanhã, uma mente sem pensar no minuto seguinte. Eu não posso ficar muito aqui porque eu tenho que resolver aquilo. Deus vai falar com você quando a sua mente estiver vazia. Então esta frasezinha que diz que mente vazia é oficina do diabo, que o diabo trabalha na mente vazia, é uma mentira. É uma mentira diabólica. Preste atenção. Deus precisa que a sua mente esteja vazia para poder se conectar a você. Por isso muita gente faz meditação. Na meditação, quando a gente começa no mundo da meditação, a gente não tem paciência para ficar ali quietinho, paradinho, 1 minuto, 2. Então a gente é doutrinado. E com o tempo você fica 15 minutos, 20, fazendo o quê? Esvaziando a mente. E aí você vai ter conexão com Deus. Do outro lado, como que o diabo quer que a sua mente fique? Cheia de afazeres, cheia de coisas, cheia de deveres, cheia de coisas para o futuro. Quanto mais acelerada você estiver, quanto mais cheia sua mente estiver, menos conectividade, menos intimidade. Você consegue entender? Então, quando que o diabo está agindo na sua vida? Quando você está acelerada, quando você está preocupada, quando sua mente está no futuro, quando você não acredita em Deus, porque fulano fez aquilo ou fulano falou aquilo. Aonde está a sua confiança? E que fulano, mas e você? Aonde está você? Aonde eu estou? Que eu estou sempre preocupada com o amanhã, com o depois, com os afazeres, com as preocupações do dia, com as contas a pagar. Quanto mais cheia sua mente estiver, mais o diabo está, conectado com você. Você entendeu? Então o que nós temos que fazer? Respirar fundo e esvaziar a mente. Respire fundo e esvazie a sua mente. Sui, me explica como eu consigo isso. Primeiro, tomando cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas verbalizações. Cuidado com os seus pensamentos. Eu vou ler uma frase para poder simplificar para você logo o caminho que nós vamos percorrer aqui. Mas eu vou ler para você uma frase, não, um versículo bíblico para que você entenda. E aí está em Provérbios 13:3 e diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Sabe o que quer dizer? Quem fala pouco, quem sabe o que fala, preserva a sua paz. Segunda parte. Mas, lembra do mas? Lembra que eu fiz um vídeo passado falando exatamente sobre mas? Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Quando está escrito se destrói, é uma alta destruição. Eu estou me destruindo. Entendeu? Agora eu vou ler o versículo inteiro sem pausa para você entender.
O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O que eu estou fazendo, o que eu estou me autodestruindo? Quais estão sendo as minhas atitudes que eu estou me autodestruindo? Quais estão sendo as minhas verbalizações que eu estou me autodestruindo? Lembra que eu já expliquei para vocês que tem gente que acredita, tem gente que não. Nós temos um jardim aqui, ó, invisível. Você não enxerga. Ele é espiritual, mas ele existe. Por quê? As suas verbalizações não voltam vazias. Presta atenção. As suas falas, o que você lança, o que você fala aqui, ó, você falou alguma coisa. As palavras não voltam vazias. Então preste atenção que eu tô te explicando. Existe um jardim espiritual. Você fez este jardim. E aí você começa a falar. Como você acorda o seu dia? Ai, mas que saco. Tarará, tarará, tarará. Ah, mas que hoje tá chovendo, que hoje tá frio, que hoje tá sol. O sol tá quente, o sol tá frio e isso e aquilo. Você já começou o seu dia reclamando. E aí você está plantando. Você planta. Tudo. Você já plantou tudo. No outro dia. Ai, mas é que isso, que aquilo. Quando você repete as suas falas, você está regando o seu jardim. Presta atenção. Você rega o seu jardim. E vai chegar o dia da colheita. E aí você vai lá e você vai colher tudo o que você plantou. Então, o que acontece na sua vida, o que está acontecendo na sua vida hoje, foi plantado por você. Agora preste atenção no outro lado. O seu jardim está lá limpinho. Não importa como o seu jardim esteja hoje. Sempre há tempo para mudança, para transformação. Sempre há tempo. Então, que nós venhamos mudar hoje, né? Porque o nosso futuro é hoje. Aqui está o seu jardim, lindo, maravilhoso e belo. Você acorda. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que dia maravilhoso. Abre a sua janela. Eu, no meu caso, durmo com a janela aberta. Porque quando tá apontando o amanhecer do dia, eu já estou acordando também. Eu sou assim. Eu acordo com o amanhecer do dia. 5 e pouquinho já estou de pé. E aí você levanta, abre a sua janela, olha as maravilhas que Deus fez. Da sua janela você consegue ver montanhas. Da sua janela você consegue ver o céu. Da sua janela você consegue ver as nuvens. Da sua janela, o que você consegue assistir da sua janela? Gente, desculpinha. O que você consegue assistir da sua janela? O que Deus fez, as maravilhas de Deus que você consegue assistir da sua janela? Eu vou dizer o que eu assisto da minha. Eu me sinto privilegiada e muito privilegiada. E eu agradeço a Deus por tudo, todos os dias, porque tudo na vida é uma fase. E eu estou para mudar da onde eu estou morando agora e eu tenho certeza que Deus vai preparar o melhor para mim. E vai ser do mesmo jeito, preste atenção. A janela do meu quarto é o nascer do sol. O nascer do sol. Às vezes eu posto fotos nos stories lá do Instagram. É o nascer do sol. Eu assisto o nascer do sol quando ele está saindo de trás da montanha. Eu fico em pezinha olhando e admirando e contemplando o que Deus fez todos os dias. Todos os dias. E o pôr do sol é da varanda. O pôr do sol é da varanda. Eu assisto todos os dias o pôr do sol. Ai, mas é que eu tenho tempo. Eu assisto o nascer do sol porque eu desfruto do melhor que Deus me deu, da minha vida. Eu desfruto da minha vida. E isso é maravilhoso. Isso é incrível. Eu tenho esse tempo. E tá tudo bem. Você também tem que buscar esse tempo para você. Isso se chama desfrute. Deus te fez para desfrutar. Deus te fez para você contemplar a vida. Deus te fez para você desfrutar o mundo, para você conhecer o mundo. Não está conhecendo ainda. É porque você ainda não quis. Quando você quiser, você vai. E é assim. É exatamente assim a nossa mente. E se eu tô dizendo que vou, eu irei. E se você disser que vai, você vai também. É assim a nossa mente. Se você verbaliza que você vai, a sua mente já chegou. Se você sonha em ir, a sua mente
já chegou. Então, o que eu preciso fazer? Me movimentar. Se movimente. Se movimente. Não fique parado. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez tem movimento. E você tem que estar em movimento. Principalmente para você ter a bênção de Deus, você tem que estar em movimento. Então nós temos que prestar muita atenção nas coisas que a gente verbaliza. Eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro. Mas sem dinheiro você ficará. Me desculpa por essa informação, mas é a verdade, eu preciso te passar. Agora, se você mudar essa verbalização e você dizer assim: eu tenho, é que ainda não caiu na minha conta, mas eu já tenho. Mas caindo na minha conta eu resolvo tudo isso. E aí você pode também verbalizar uma outra coisa que eu já ensinei. E eu achei engraçado que algumas pessoas vieram me questionar sobre isso. E eu digo assim, qualquer conta que chegue, que agora as contas chegam pelo WhatsApp, né, no e-mail, pelo celular. Qualquer conta que chegue, eu digo, há provisão para isso. Acabou. Há provisão para isso. E a provisão chegará. Pronto. E é verdade. Porque se eu verbalizo que há provisão, é porque já existe, já tem. Acabou. É só você acreditar. Acredite que há provisão em tudo e para tudo na sua vida, para você ver se não vai realmente existir a provisão. Se a provisão realmente não chegará. Você só precisa estar em movimento. Você não pode ficar parada. Não pode. Você precisa estar em movimento. Sui, como que você diz que eu tenho que estar em movimento? O que eu faço? Qualquer coisa. Atividade física, te coloca em movimento. E aí você fazendo atividade física, você vai ter ideias, porque Deus vai te colocar aqui na sua cabecinha ideias. E aí você vai colocar essas ideias em práticas e há provisão para tudo. A partir do momento que a gente se dispõe a fazer o que Deus quer, Deus, Ele abre portas, janelas, portais. Não sei mais o que, mas Deus abre tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que muitas vezes tem um barulho nos vídeos. E um barulho chato. E em alguns vídeos eu já coloquei. Eu moro ao lado de uma escola. Por enquanto. Pensa que essas crianças fazem atividade física. Aí às vezes eu falo, meu Deus, não é possível. Deus abençoe essas crianças todas. Abençoe esses jovens, Pai. Eles têm que estar em movimento, que eles sejam abençoados. É a única coisa que eu posso fazer. E eu tenho que fazer o quê aqui? Continuar. Eu não posso parar. Porque eu não vou parar o vídeo, porque tá o barulho lá fora na quadra da escola, que é bem próximo aqui, onde eu estou gravando esse vídeo hoje. Então, gente, é assim. Tudo na nossa vida nós temos que estar em movimento. Tudo nós temos que fazer com amor, com alegria, sorrir, estar feliz, contente, pleno. E o que você terá na sua vida? Alegria, felicidade, contemplação, plenitude. Mais de tudo que você desejar, você terá. Mais de tudo que você verbalizar, você terá. E por que eu bato na tecla sempre? Cuidado com as suas verbalizações. Verbalize somente o que é bom. Não fale nada contra você. Não use palavras depreciativas contra você. Nós não podemos fazer isso. Eu acabei de ler um versículo que fala sobre a palavra verbalizada, né? Eu li a explicação? Não, eu quero ler a explicação para vocês. Eu vou ler a explicação, eu vou ler de novo o versículo para você não se perder e vou ler a explicação. Então diz assim, Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Agora a explicação, porque minha Bíblia tem e eu quero ler porque é incrível. E diz assim, quem fala sem pensar prejudica a si mesmo. Aquele que não se importa com o que diz e com a maneira que fala terá a vida arruinada, pois sua língua desenfreada, suas palavras desconectadas de seus assuntos fúteis o levarão a pecar. A língua, apesar de ser um pequeno membro do corpo, se torna um mundo de iniquidades quando não é controlada, pois suas palavras são capazes de prejudicar e causar tão mal quanto fagulhas de fogo em uma floresta. Para manter um bom relacionamento com as pessoas e com Deus, é necessário prezar pela boa comunicação e analisar bem o conteúdo de nossas conversas. Uma das características do sábio é o zelo que ele tem com as escolhas das suas palavras.
Uma das características do sábio é o zelo que ele tem com as escolhas das suas palavras. Não é incrível? O quanto nós estamos sendo sábias? Será que eu estou medindo as palavras? Será que eu sei o que eu preciso fazer? Será que eu falo somente quando eu sou solicitada ou eu falo desenfreadamente? Eu tenho autocontrole, eu deixo que as outras pessoas falem também, ou eu falo sem pensar e falo tudo que vem na minha mente sem controle, só eu falo. É quase que um monólogo. Eu falo, eu pergunto, eu respondo. Você está sendo assim? Porque é um sinal de falta de sabedoria. O que a sabedoria nos ensina? Que nós devemos escutar e depois falar. Ou senão você peça a sua vez de falar. Posso falar? Pronto. O outro vai se calar porque você fez um pedido e aí você fala. Você consegue entender que tem princípios que precisa ser seguido para que nós venhamos realmente ter sabedoria? Em Provérbios diz também, qual é o versículo de Provérbios? Eu estava lendo pela manhã, que diz que a sabedoria grita nas ruas. Grita para que a gente escute, como se fosse alguém. E eu já li alguns versículos que falam sobre isso também. Eu li um versículo que a sabedoria se coloca na primeira pessoa. E eu não lembro qual é o versículo, mas diz assim: eu, a sabedoria, tananá, tananá, tananá. Como se a sabedoria fosse como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como se não fosse só 3, e sim 4. Você entende o que eu tô falando? Como se fosse, vamos lá então, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e a sabedoria. Porque neste versículo, eu vou buscar e depois eu volto com vocês sobre esse tema. Fala assim, eu, a sabedoria, como se fosse um ser também. E aí o outro versículo diz que a sabedoria, ela grita nas ruas, nas esquinas, para que a gente venha entender, para que a gente busque-a. Então, nós precisamos ter. E como que eu vou ter sabedoria? Primeiro eu preciso ter clareza. Primeiro eu preciso ter uma mente clarificada. Eu tenho que entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou me comportando, como estão sendo as minhas verbalizações. A partir do momento que eu tenho na minha mente quem eu sou em Deus, uma identidade renovada e pronta para o processo, e aí eu começo a ter sabedoria também, porque conforme eu estudo a Bíblia, um livro, conforme eu me dedico a aprender, também vem a sabedoria. A sabedoria tem alguma coisa a ver com a inteligência? Não, negativo. Inteligência e sabedoria são caminhos totalmente diferentes. Mas, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho sabedoria. São caminhos opostos, mas tem ligação. Você consegue entender? Por que tem pessoas pessoas mais antigas, né? Não sabem ler e têm sabedoria. Mas existe o mesmo grupo de pessoas que não sabe ler e não tem sabedoria nenhuma. Então você entende que sabedoria não tem nada a ver com inteligência? Tem a ver com quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, quem eu sou aqui na minha mente. Eu estou tentando mudar a minha mente? Eu quero realmente mudar a minha mente? Porque eu vou te contar algo agora, eu espero que você entenda. Para servir a Deus verdadeiramente, a gente precisa mudar a nossa mente. Eu preciso mudar tudo que está aqui dentro. Talvez tudo que você aprendeu até hoje não te ensinou nada. Talvez tudo que você aprendeu até hoje não fez com que você se aproximasse de Deus. Porque tudo que você aprende tem que clarificar a sua mente, tem que... como eu posso explicar isso? Tem que te envolver espiritualmente. Se tudo que você aprende, você não consegue se envolver, você não consegue ter uma vida espiritual ativada, então talvez você esteja perdendo tempo. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas das vezes, nós vamos conhecer a verdade,
vamos ser confrontados e talvez não vamos aceitar. E outro grupo aceitará. O grupo que aceitou vai para a jornada, vai destravar a mente e vai fazer exatamente o que está na Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. E como que eu vou me libertar conhecendo a verdade? Quando eu tirar da minha vida a religiosidade. Quando eu exterminar da minha vida a religiosidade. Quando eu der oportunidade para aprender um novo, já que tudo que eu sei até hoje não funcionou para nada na minha vida. É só você olhar para a sua vida. Tudo que você aprendeu até hoje, o lugar em que você está até hoje, como você está espiritualmente? Como está a sua vida espiritual ativada? Como que você está em Cristo ativado? Como que está a sua mente renovada? Como estão as suas verbalizações? Como está o seu comportamento? Como está a sua vida financeira? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que Deus faz é para que a gente venha ter abundância. É para que nós venhamos ser plenos em nossas vidas. Tudo que Deus faz, acredite, tudo que Deus faz é para que a gente venha ser próspero. Primeiro nível da prosperidade, mudança de mentalidade. Se eu não mudar aqui, eu não consigo ser próspero. Prosperidade não é dinheiro, é crescimento. Crescimento meu e seu. Crescimento espiritual. Crescimento mental. Crescimento almático. Primeiro eu sou próspera em quem eu sou. E depois a parte financeira é ativada. Deus não nos entrega nada que nós não vamos conseguir sustentar. E por quê? Porque Deus está nos preservando, Ele sabe quem somos. Então é assim, talvez Deus te entregue, o que você vai fazer com isso? Você vai conseguir sustentar? Sustentar espiritualmente? Você vai conseguir se manter espiritualmente? Porque Deus já nos conhece, Ele sabe exatamente como somos. Tudo que Ele quer é nos entregar uma bênção. Tudo que Ele quer é que a gente agarre. Tudo que Ele quer é que, filha, vai. Filha, tá tudo aí. Tá tudo pronto. É só você acessar. Só que eu só consigo acessar quando eu tiver clareza na minha mente. Eu só vou conseguir acessar quando eu tiver uma vida espiritual ativada. Então não é simplesmente eu só dar um passo e eu vou acessar. Não. Talvez se você der um passo você pode cair. Por quê? Primeiro eu cuido do espírito. Depois eu me preocupo com o restante. Todo o restante te encontrará no caminho se você primeiro buscar pela sua vida espiritual. Se você primeiro se preocupar em ter sabedoria. E aí as bênçãos, sem medidas, vão correr atrás de você. Você não vai precisar pedir nada. Se primeiro você se preocupar com a sua vida espiritual, ativa a sua vida espiritual. Entra em uma jornada incrível, em uma jornada que vai te colocar em um próximo nível. Eu já falei para vocês em um outro vídeo, eu tenho aqui no meu YouTube, eu tenho um material que o nome dele é O Jejum que Mudou a Minha Vida. Gente, esse jejum destravou tantas coisas na minha vida e teve algo que destravou que eu nem sabia. Eu nem fazia ideia de que aquilo estava guardado dentro de mim. E foi algo tão incrível que eu chorava. Eu agradeci tanto a Deus, eu falei, Pai, obrigada por ter tirado isso de dentro de mim, eu nem sabia que ainda estava. É um processo de 21 dias. Cada dia é algo diferente para você. Tem versículo para você ler e meditar, tem um direcionamento para você fazer o que está escrito ali, tem um exercício para você fazer. Então não é nada de muito, é algo que você consegue fazer em 10, 15, 20 minutos para você se aprofundar. É incrível. Então você lê e faz como exercício. E aí você passa o dia inteiro mentalizando o versículo que está ali, para que você venha ativar a sua vida espiritual. Esse jejum, ele foi tão incrível, ele foi transformador. E ele está aqui no link. Eu vou colocar embaixo aqui nesse vídeo também. Então, se você tiver interesse, o nome é O Jejum que Mudou a Minha Vida. Aí você adquire. É incrível, é maravilhoso.
foi transformador para minha vida. E foi assim, um dos primeiros passos que eu dei na minha vida. Eu querer ter feito jejum. Eu quero fazer algo para ativar a minha vida espiritual. E eu comecei pelo jejum e oração. E as coisas foram acontecendo gradativamente na minha vida. Eu fui começando a ler a Bíblia gradativamente, tudo gradativamente. Mas o meu início foi com o jejum e oração. Então, está aqui, se for do seu interesse, você adquire, estude. Se precisar da minha ajuda, lá tem todo o direcionamento certinho. Mas se você precisar da minha ajuda, me chama no direct, a gente conversa, eu posso conduzir você. Mas o ideal é que você faça jejum e oração para ativar a sua vida espiritual, e é incrível, é maravilhoso. Cuidado com as palavras que você verbaliza, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus pensamentos. Coloque na sua mente que você é a princesa de Deus. Você é a princesa. Deus cuida de você nos mínimos detalhes, então verbalize. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Essa frase é uma frase que eu falo há anos, desde a minha adolescência. E mesmo eu, no mundo, perdida, eu repetia essa frase sempre. E Deus sempre cuidou de mim nos mínimos detalhes. E hoje eu estou aqui, conversando com você. Hoje eu estou aqui, falando como foi o meu processo, para que você possa ativar o seu. Então, ative. E se precisar de mim, pode me chamar. Fique com Deus, um grande abraço, que você tenha um dia pleno, cheio de amor, da graça, do Espírito Santo dentro de você. Peça para o Espírito Santo estar com você e Ele estará. Converse com o Espírito Santo e Ele te responderá. Você vai ver, faz o teste. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.